Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já pararam para pensar como a vida era antes de podermos esquentar o almoço de ontem em 2 minutos? Hoje, vamos desvendar a história por trás de um dos eletrodomésticos mais revolucionários da cozinha moderna, o micro-ondas. Quem inventou essa maravilha? Como ele realmente funciona? E quando ele deixou de ser um trambolho gigante para se tornar o nosso melhor amigo nas horas de fome? Peguem a pipoca menos feita no micro-ondas, claro, e venham comigo nessa jornada fascinante. Tudo começa por acidente, como muitas das grandes invenções da história. Estamos em 1945 e o nosso protagonista é Percy Spencer, um engenheiro autodidata que trabalhava para a empresa Raytheon. Naquela época, a Raytheon era uma grande fabricante de tecnologia de radar, essencial durante a Segunda Guerra Mundial. Spencer estava trabalhando em um projeto com um magnetron, que é um dispositivo que gera micro-ondas para os radares detectarem aviões inimigos. Um dia, enquanto estava perto de um magnetron ativo, ele percebeu algo estranho. A barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido completamente. Agora, imaginem a cena: um engenheiro, no meio de um laboratório de alta tecnologia, com o bolso todo melecado de chocolate. Muitos de nós apenas ficaríamos irritados com a sujeira. Mas a mente curiosa de Spencer viu algo a mais. Ele não era um cientista qualquer. Já tinha mais de 120 patentes em seu nome. A curiosidade falou mais alto. Será que foram as micro-ondas do magnetron que causaram aquilo? Para testar sua hipótese, ele decidiu fazer um experimento. Primeiro, ele pegou alguns grãos de milho de pipoca e os colocou perto do tubo de magnetron. Em poucos instantes, para a surpresa de todos no laboratório, os grãos começaram a estourar e a pular por todo o lado. A primeira pipoca de micro-ondas da história tinha acabado de ser feita. Empolgado com o resultado, Spencer quis ir além. No dia seguinte, ele trouxe um ovo para o laboratório. Ele fez um pequeno buraco na casca e o posicionou perto do magnetron, com um colega de trabalho, curioso, olhando por cima do ombro. O resultado: o ovo começou a tremer e de repente explodiu, espirrando gema quente para todo lado, bem no rosto do seu colega. Apesar do pequeno desastre, a prova estava ali. As micro-ondas tinham o poder de cozinhar alimentos de dentro para fora, e de forma incrivelmente rápida. A Raytheon percebeu imediatamente o potencial gigantesco daquela descoberta. Eles patentearam o processo de cozimento por micro-ondas e, em 1947, lançaram o primeiro forno de micro-ondas comercial do mundo. Mas calma, não era nada parecido com o que temos hoje em casa. O primeiro modelo chamava-se Radarange, e o nome já entrega. Era um gigante. Ele tinha quase 1,8 metro de altura e pesava cerca de 340 quilos. Para se ter uma ideia, era mais pesado que um piano de cauda pequeno. E o preço custava cerca de $5.000 na época, o que hoje equivaleria a mais de $60.000, por causa do seu tamanho e preço exorbitante. O Radarange era vendido exclusivamente para restaurantes, hospitais e cozinhas industriais, onde a velocidade para aquecer grandes quantidades de comida justificava o investimento. Ele ainda precisava de um sistema de refrigeração à água, então não era nada prático. Mas a semente da revolução culinária já estava plantada. Mas afinal, como essa mágica acontece? Como uma caixa de metal consegue cozinhar nossa comida sem fogo? O segredo está na interação das micro-ondas com as moléculas de água presentes nos alimentos. Dentro do forno, o magnetron, aquele mesmo dispositivo que Spencer usava, gera essas ondas de rádio de alta frequência. Essas ondas são refletidas pelas paredes metálicas internas do forno
e são absorvidas pelos alimentos. As moléculas de água que são polares, ou seja, têm um lado positivo e um negativo, como pequenos ímãs, começam a vibrar e a girar loucamente para se alinhar com o campo eletromagnético das micro-ondas, que muda de direção bilhões de vezes por segundo. Essa agitação frenética das moléculas de água gera atrito entre elas, e esse atrito gera calor. É como esfregar as mãos uma na outra para se aquecer, mas acontecendo em um nível molecular bilhões de vezes por segundo. Esse calor se espalha por todo o alimento, cozinhando-o de maneira rápida e uniforme, de dentro para fora. É por isso que alimentos com um alto teor de água, como sopas e vegetais, aquecem muito mais rápido no micro-ondas do que alimentos secos. E é também por isso que você não deve colocar metais dentro do aparelho. O metal reflete as micro-ondas, o que pode causar faíscas e danificar o magnetron. Já os plásticos, vidros e cerâmicas apropriados para micro-ondas permitem que as ondas passem através deles sem aquecer, focando a energia diretamente na comida. Fascinante, não é? Voltando à nossa linha do tempo, a popularização do micro-ondas demorou um pouco. Nas décadas de 50 e 60, várias empresas começaram a desenvolver modelos menores e mais baratos, mas ainda eram vistos com desconfiança pelo público. Havia muitos mitos e medos sobre a radiação que saía do aparelho. As pessoas se preocupavam se a comida se tornava radioativa ou se era seguro ficar perto do forno enquanto ele funcionava. Claro, hoje sabemos que as micro-ondas são uma forma de radiação não ionizante, como as ondas de rádio e a luz visível, e são completamente seguras quando contidas dentro do forno. A comida não se torna radioativa de forma alguma, mas na época era uma tecnologia nova e assustadora para muitos. O grande salto aconteceu no final dos anos 60. Em 1967, a Amana, uma subsidiária da Raytheon, lançou o primeiro modelo de bancada, o Radarange Arar 1, a um preço muito mais acessível, cerca de $495. Era mais compacto, mais seguro e projetado especificamente para o uso doméstico. A partir daí, a popularidade começou a crescer exponencialmente. Nos anos 70, com o aumento do número de mulheres entrando no mercado de trabalho e as famílias buscando mais conveniência e rapidez no dia a dia, o micro-ondas se tornou um item indispensável. As vendas dispararam. Em meados da década de 80, cerca de 25% dos lares nos Estados Unidos já tinham um micro-ondas. Hoje, esse número passa de 90% em muitos países, incluindo o Brasil. O micro-ondas não apenas mudou a forma como cozinhamos, mas também transformou a indústria de alimentos. Uma nova categoria de produtos surgiu: os pratos congelados e as refeições prontas para micro-ondas. Marcas se especializaram em criar embalagens e receitas otimizadas para o cozimento rápido, oferecendo desde lasanhas e pizzas até sobremesas. A pipoca de micro-ondas, que foi o primeiro experimento de Percy Spencer, se tornou um fenômeno global. Essa invenção, nascida de uma barra de chocolate derretida, redefiniu o conceito de comida rápida e se tornou um símbolo do estilo de vida moderno, valorizando a praticidade e a eficiência. E assim, de um acidente de laboratório a um item essencial em quase todas as cozinhas do mundo, a história do micro-ondas é um exemplo incrível de como a curiosidade e a inovação podem transformar nosso cotidiano. Da próxima vez que você estiver aquecendo o seu café ou preparando um jantar em poucos minutos, lembre-se de Percy Spencer e sua barra de chocolate derretida. Uma pequena observação que deu início a uma grande revolução na cozinha. E aí, gostaram de conhecer essa história? Eu achei sensacional. É incrível como uma tecnologia de guerra
pode acabar se transformando em algo que facilita tanto a nossa vida. Se você também curtiu, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o nosso trabalho. E claro, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Queremos saber a sua opinião. Qual a primeira coisa que você aprendeu a fazer no micro-ondas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.